A alegoria da caverna tem sua base em uma pessoa que desde seu nascimento está acorrentado dentro de uma caverna. E tudo que esta pessoa pode ver são sombras causadas pelo sol que aparecem na parede da caverna. E estes podem até escutar as vozes, até que uma das várias pessoas começa a se questionar, se perguntando se não existe nada além daquele lugar. Com muito custo, essa pessoa se solta das correntes e consegue sair da caverna. E ao chegar na parte de fora, sua visão é ofuscada pelo sol, que seria o verdadeiro conhecimento. E então é necessário todo um processo de adaptação naquele novo meio de convivência dele. Este processo acontece para que haja uma nova formação dos seus conceitos sobre tudo, pois agora ele estaria contemplando a verdadeira realidade. E ao passar por todo esse processo de mudança, ele percebe que o modo que as pessoas estão vivendo não seria o melhor, pois elas não extraíam a essência dos objetos que elas viam, e apenas as sombras. Então ele volta para a caverna para convencer as pessoas que vivem nela de que esta não é a verdadeira realidade, e assim trazê-las para o mundo real. E quando ele começa a falar para essas pessoas sobre a verdadeira realidade, o chamam de louco e o ameaçam de morte, pois aquelas pessoas estavam presas em sua ignorância. Política e educação para Platão. Para Platão, o regime da democracia era um regime ruim, pois, como ele observava em Atenas que todos participavam das decisões políticas, e para ele teria que ser certas pessoas em certos cargos para poder governar a polis, ou seja, vai ter um tanto de pessoas para governar a polis, um tanto de pessoas para fazer a questão da defesa da polis e outro número X de pessoas para a reprodução e serviços de pedreiro, arquiteto, artesão dentro da polis. Para saber quem que seria os governantes, as pessoas que fariam a defesa e as pessoas que trabalhariam em serviços comuns dentro da polis, você precisava receber a paideia, que era a educação, que para Platão tinha que ser dada dos 7 aos 30 anos de idade. Assim, neste processo de educação, seriam desenvolvidas 3 almas: a racional, a emotiva e a apetitiva. A racional sendo os filósofos, ou seja, as pessoas que governariam a polis. A emotiva seriam as pessoas que defenderiam a polis contra guerras e etc., porque teriam coragem e estariam dispostos a sacrificar suas vidas pela polis. E a apetitiva, que seria as pessoas que fariam serviços comuns dentro da polis, como pedreiro, artesão, designer, e seriam para a reprodução. É importante destacar também que os emotivos, sendo os governantes, os defensores da polis, eles também teriam a responsabilidade de cuidar para que nenhuma pessoa que desenvolvesse a parte apetitiva da alma quisesse governar a polis. Pois para Platão, só as pessoas que realmente desenvolvessem a parte filosófica da alma, a parte que realmente se dedicaria totalmente ao estudo, poderiam governar. Então, os emotivos ou guardiões poderiam assim ser chamados de os defensores da hierarquia da polis. Esse processo dialético que leva à reminiscência, a alma se lembra do sumo bem, que é a justiça, que é uma polis bem ordenada. Ou seja, todo este processo de educação, todo esse processo de descobrimento dessas 3 partes da alma, desses 3 jeitos que a alma poderia se manifestar, levariam as pessoas à reminiscência do sumo bem, que é a justiça, e assim encaminharia a uma polis bem ordenada. E qual que é a parte onde a educação entra?
A parte educacional está totalmente ligada com a metáfora ou a alegoria da caverna do Platão, pois a saída da caverna corresponde à saída do mundo sensível e da ilusão para o mundo inteligível. Isso corresponde a todo um processo pedagógico e de aprendizado e que não está livre de obstáculos. No momento em que a pessoa sai da caverna e se depara com a luz do sol, ela fica temporariamente cego, como eu já havia dito antes na explicação da teoria da caverna, e impedido de ver os objetos do mundo inteligível tal como são de verdade. Mas sua condição já não é dos presos acorrentados, que não viam senão sombras do mundo real. A alegoria da caverna é uma metáfora em que Platão vai justificar a necessidade da educação na formação de um novo cidadão, com o qual será possível construir um mundo melhor e mais justo, e de como a educação deve ser um processo de aquisição de novos conhecimentos. Ou seja, neste ponto a gente vê que a alegoria da caverna é basicamente a explicação da maior parte da política e da educação de Platão. Por quê? Porque ela é usada como exemplo da reminiscência que a alma sofre nesse processo educacional e também é usada para explicar por que a educação seria importante na formação de uma polis bem organizada que não tivesse a democracia como seu regime, mas sim fosse dividida em 3 partes e essas 3 partes, como já disse, seriam as 3 partes das almas, as 3 formas que as almas se manifestariam no mundo e assim fossem divididas para ter um melhor aproveitamento dos talentos que cada um desenvolvesse. Mas agora, qual seria a relação da teoria da caverna com o filme Mal Me Quer, Bem Me Quer, que a professora passou na sala de aula? Bom, primeiro é preciso entender que no filme, ao decorrer do filme, nos deparamos com um amor platônico por parte de uma das personagens. Há 2 personagens centrais no filme, uma moça e um médico. A moça tem um amor platônico, ou seja, um amor impossível de acontecer pelo médico, no caso, um cardiologista. E ao decorrer do filme, vemos que, de primeira impressão, que o médico seria um cafajeste, entre aspas, uma pessoa de caráter duvidosa. Mas chega em um ponto do filme que retrocedemos ao começo e vemos tudo pela visão do médico agora. Pois na visão da moça, eles dois estariam vivendo um romance na qual ele não assumia o devido papel necessário de dar atenção a ela e assim levando ela para sair e agradando ela. Quando vemos pela visão do médico, percebemos que ele não faz nem ideia de quem seja essa moça, pois ela começou com um simples quadro pintado de presente e terminou com indo para o sanatório, porque ela estava com resquícios de loucura, pois na cabeça dela, ambos teriam um relacionamento e ele não assumiria esse papel. Mas quando vemos a visão dele, ele não fazia nem ideia do que estava acontecendo. Inclusive, há um ponto muito chamativo que ela chega a bater na mulher desse médico de moto, fazendo ela perder o bebê e os dois, assim porventura, se separarem. Porque ela pensa que a mulher dele é um empecilho no caminho dos dois. Mas aonde que a teoria da caverna se encaixa? Ela se encaixa na gente, pois de primeiro momento estamos presos na visão da moça, e assim somos ignorantes e já temos um preconceito definido de que o médico seria uma pessoa de má índole. Mas quando nos damos conta
das duas visões, percebemos que ela está louca, pensando que eles dois têm um caso na qual ele não faz nem ideia que existe. Ou seja, nós pegamos a nossa ignorância e ao decorrer do filme, quando vamos ver o filme, a gente deixa essa ignorância de lado e saímos da caverna, que seria a nossa ignorância. E assim partimos para o mundo real e para o real conceito do filme, para o real elenco do filme, para o real motivo do filme, pelo assunto principal, que em filosofia se encaixou muito bem, porque entendemos muito bem como funciona essa teoria das cavernas de Platão através desse filme, pois temos um preconceito definido já no começo do filme, e ao decorrer do filme vamos mudando isso, porque a gente vê que não é aquilo que realmente parece. Não é aquilo que parece, ou seja, aquele velho ditado, as aparências enganam. Agora, para finalizar, vou falar um pouco da minha caverna pessoal, que é um dos temas que mais me chamou a atenção em todo esse trabalho. A minha caverna pessoal foi em relação a investimentos, a quesito financeiro. Quando eu tive o primeiro contato com esse mundo dos investimentos, não invisto ainda, mas quando eu comecei a ver vídeos, eu achei que era muito fácil fazer, que era só você abrir uma conta numa corretora, fazer uma transferência e colocar seu dinheiro lá, que ele ia render normal e você só ia ficar tirando lucro disso. Você não ia ter que estudar, você não ia ter que fazer nada. Mas depois de um tempo, enquanto eu ainda estava nessa minha ignorância, depois de um tempo, eu comecei a pesquisar mais e mais, e eu comprei um livro, ainda estou lendo um livro, e o escritor do livro é o Gustavo Cerbasi. Ele é milionário já, ele passou por todo o processo de enriquecimento do zero, é escritor também, e nesse livro ele é para pessoas assim como eu que não tem muito conhecimento sobre o mercado financeiro. Então ele vai te passar um conhecimento geral sobre estratégias, que no caso cada pessoa tem a sua, não existe uma estratégia universal. Vai explicar o que são cada investimento, o que é um CDB, o que é uma letra hipotecária. Ele vai explicar todos esses tipos de investimento e vai mostrar os que compensam realmente você investir enquanto tem pouco dinheiro e os que não compensam. E ao decorrer da leitura que estou fazendo desse livro, eu saí dessa caverna, dessa ignorância minha de achar que tudo era fácil, porque eu só estava vendo a sombra do que realmente era. Porque por trás de tudo, você tem que ler todo o histórico da empresa, você tem que, no mínimo, ler a administração anual, o relatório anual da empresa. Isso é o mínimo que você tem que fazer. Fora, sempre estar ligado em notícias relacionadas à empresa, à capital da empresa, como que a empresa está se destacando no mercado, quais são os planos dela para daqui 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos em relação ao mercado. Ou seja, eu saí da minha ignorância de achar que era muito fácil, né? Que tudo ia ser assim, mil maravilhas e não precisa fazer esforço nenhum referente a isso. Só que com a leitura desse livro que estou fazendo, como eu já havia dito, eu estou mudando a minha forma de pensamento. Porque eu estou começando a ver como realmente as coisas são. E que não é tão simples. Né? Para você querer investir numa empresa, você tem que ter muita certeza do que você está fazendo, porque é o seu dinheiro. E você precisa ter esse dinheiro guardado e é um dinheiro que você não vai se preocupar, você não vai precisar desse dinheiro. Porque esse é um dinheiro de risco. Ou seja, antes de começar a investir, tem todo um plano por trás para você poder ter esse dinheiro sobrando. Ou seja, a minha caverna foi essa. Sair da minha ignorância de achar que o mundo financeiro era fácil demais, que ia ser tudo mil maravilhas, e começar a estudar,
assim clareando a minha mente e vendo que as coisas não são realmente assim. E que para investir você precisa ter um conhecimento muito bom que você vai ganhando com a experiência, mas também quanto mais você estudar sobre, mais você vai ter preparação para poder entrar nesse mercado.